Já avisando que vai com os titulares no clássico de quarta-feira contra o... É um privilégio estar aqui de novo com vocês nessa tarde de segunda. Bom, para falar sobre a partida de ontem, né? O que o vascaíno queria ver na última quinta-feira, na partida contra o Maricá em São Januário, que eram peças, né, para o Diniz testar e peças para o torcedor ver de uma forma geral, ele viu ontem em São Januário. Uma partida muito ruim do Vasco, uma partida tecnicamente muito abaixo. Digo até que o Nova Iguaçu foi superior e esteve mais próximo do gol do que o próprio Vasco durante a partida. E com relação a destaque nesses 90 minutos de jogo, é muito difícil falar sobre destaques positivos. Acho que só um foi um nome para se pontuar positivamente na partida de ontem, que foi o JP. O JP entra na segunda etapa e entra muito bem. E já era esperado, né? O JP é um jogador que sempre se destacou na base do Vasco, um atleta que vestia 10, inclusive no Sub-20 Cruz Maltino. E ontem, quando entra ali no segundo tempo, no lugar, inclusive, do Matheus França, atuando exatamente como esse meio atacante, ele vai muito bem. Um jogador que parece não ser muito intenso, mas esteve em todos os setores do campo durante a partida. Então, é um destaque muito positivo. Creio que para a temporada de 2026, olhando esse substituto para o Felipe Coutinho, talvez JP seja o nome ideal. Olhando para o lado negativo, aí tem sim algo a falar, até com mais veemência, né? Com mais certeza. Ontem, eu não vou criticar o elenco de uma forma geral, acho até loucura criticar jogadores como o próprio Saldívia, Rojas, que tiveram a sua estreia ontem em São Januário. Só que eu vou pontuar aqui, com todo respeito, tá, a esses dois atletas, mas ontem, especificamente, dois jogadores, eles foram vaiados pelo torcedor vascaíno em São Januário, que foi o Vitor Luiz, lateral esquerdo, e o Matheus França. Dois jogadores que recebem no Vasco da Gama um salário alto, atletas até que hoje, com o padrão financeiro do Vasco da Gama, recebem salários para serem titulares do elenco, não são titulares, e ontem contra o Nova Iguaçu não entregaram. A minha pergunta é uma pergunta que eu faço justa, será que vale a pena insistir com esses jogadores novamente para a temporada de 2026? Eu, Lucas, creio que o Matheus França é um jogador até bola, tecnicamente tem qualidade, eu acho que isso é inegável, a gente vê a qualidade dele quando coloca a bola no pé. Mas jogador que não teve ontem desempenho contra o Nova Iguaçu, gente, isso, ao meu ver, preocupa, como também o próprio Vitor Luiz. Campeonato Carioca é de fato para testar, é para dar minutagem, é para utilizar, mas eu acho que para esses dois jogadores em específico tem que ligar o sinal de alerta. De resto, eu não vou cobrar Rojas, eu não vou cobrar Saldívia, eu não vou cobrar o Puma, eu não posso cobrar esses outros atletas. Agora, dois jogadores que já no ano passado não desempenharam e na primeira oportunidade que tem em 2026 também não desempenham, é para ligar esse sinal de alerta. Lucas, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Vou ser muito sincero, eu acho loucura quem critica, o torcedor que esteja criticando uma equipe dentro de uma competição como essa. Eu vou voltar aqui na semana passada e meu discurso será o mesmo. Estamos falando de uma pré-temporada em andamento. O campeonato estadual, não só para os clubes cariocas, mas também para as outras equipes, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, o campeonato estadual se tornou um torneio de pré-temporada. Ou seja, tudo que está acontecendo é basicamente como se fosse um amistoso oficial, porque você não pode cobrar isso. Olha quanto tempo o Vasco ficou de férias, olha quanto tempo o Flamengo ficou de férias, e o Flamengo nem é o time oficial ainda. Estamos falando do Sub-20, olha quanto tempo o Fluminense ficou de férias, tal como o Botafogo. Para mim, é loucura total o torcedor que cobra ou até mesmo que vaia um time por conta da atuação em uma segunda rodada ou terceira rodada de Campeonato Carioca. Dito isso, eu vou fazer um elogio aqui a um ponto que eu vi ontem no jogo do Vasco da Gama. Um improviso que o Fernando Diniz, quem diria, né? Fernando Diniz fazendo improviso, ele pega um ponta-direita, que é o Mutano, né? Sim. Ele pegou o ponta-direita e botou de lateral esquerdo. Pela primeira vez, esse jogador atuou como lateral esquerdo, pé trocado, e ele fez uma boa atuação nos minutos que ele esteve em campo. Então eu vou me apegar muito mais ao lado positivo do que propriamente ao lado negativo. Concordo que o Matheus França não foi bem, inclusive, sempre falei isso aqui, que eu acho que a vinda do Matheus França por baixo da Gama seria muito mais arriscado que o próprio jogador, que é até mesmo para o Vasco. O Vitor Luiz, a gente sabe que em outros momentos ele ficou no banco de reserva para ver o Pumita improvisar na lateral esquerda, então já não esperava muito. Criticar a estreia de Alan Saldívia no seu primeiro jogo com a camisa do Vasco, para mim é loucura. Então não vou me apegar aos pontos negativos, porque é uma pré-temporada em andamento. Eu prefiro me apegar aos pontos positivos e eu vou considerar esse improviso do técnico Fernando Diniz na lateral esquerda, e o garoto acabou dando conta do recado. Seria muito arriscado o Fernando Diniz fazer isso no primeiro jogo da temporada, e se o garoto não fosse bem? Imagina como é que ficaria a situação. E o garoto foi lá, pegou a chance que ele teve, abraçou com unhas e dentes e deu conta do recado. Mas seus gols foram cruciais e ajudaram o Cruz Maltino a se manter na elite
do futebol brasileiro. Acho que foi o grande ponto dele, né? Que ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento. Foi artilheiro em 23, 24. Foi artilheiro do time também em 25, né? Nesse último ano, ele terminou a temporada com 27 gols, sendo o artilheiro do Brasil. Deixa saudade, Moretti? É difícil, né, para o torcedor cruzmaltino. Eu acho que olhar a imagem de São Januário ontem, o Verratti com seu filho no colo, né, o outro filho acompanhado dele junto com a esposa e chorando as lágrimas dentro de São Januário por conta dessa despedida. É um jogador que sem dúvida vai deixar saudade. A pergunta que eu mais ouço relacionada ao Verratti é: Lucas, o Verratti é ídolo? Eu acho que a idolatria é muito particular, é muito pessoal. Entretanto, o Verratti, para o torcedor, ele é um herói. O Verratti foi o artilheiro do Brasil no ano passado. O Verratti, em 2024, é o artilheiro da Copa do Brasil, levando o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, inclusive com um gol que, ao meu ver, fica marcado, que é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em 2023, o Verratti livra o Vasco de um rebaixamento e falo: se não fosse Pablo Verratti, o Vasco da Gama cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez a idolatria o Verratti conquistaria com o título da Copa do Brasil. Mas, já que não veio o título, é nítido. O Verratti foi um herói para o torcedor vascaíno nesses 2 anos e meio que passou pelo Vasco. O jogador que marca história, um atleta que marca a geração, marcou a minha geração e provavelmente de outros torcedores cruzmaltinos. E, sem dúvida nenhuma, o atacante vascaíno vai deixar, argentino, né, vai deixar muita saudade no torcedor vascaíno, e eu desejo toda a sorte do mundo aí para o Pablo Verratti nesses 3 anos que ele tem pela frente no Cerro Porteño. Vai deixar saudade aí pro torcedor. Deixa saudade, né? Olha só essa arte aqui bacana que o Daniel Dutra fez. Maneiro. 143 jogos do Verratti com a camisa vascaína, 60 gols marcados, o Pirata. Vai deixar saudade? Depende. Depende de quem será o substituto no ataque, porque o Ryan também tem chance de sair. Depende se o Brenner vai conseguir dar conta do recado, porque se o Brenner der conta do recado, muita gente não vai ficar com saudade do Verratti, mas o tempo que o Verratti vestiu a camisa do Vasco da Gama, ele sempre deu a vida pela equipe. Em vários momentos, inclusive em momentos muito difíceis, era ele que botava a cara para dar entrevista, ele era o capitão. Então, assim, boa sorte ao Verratti nessa nova trajetória na vida dele, mas eu acho que está certo. Eu acho que o Vasco soube encerrar muito bem o ciclo e o Verratti também soube encerrar muito bem o ciclo. Foi na hora certa, para não sair pela porta dos fundos. Saiu bem, saiu por cima. Moretti, informações sobre a proposta do Bournemouth para o Ryan. O cara fica, vai sair, cria da colina, perdeu o Verratti, tudo bem, o Ryan é o cara do time. O Diniz pediu para ficar, existe a possibilidade dele se valorizar. Como é que está essa história? Então, Flávio, a situação do Ryan hoje ela ainda está uma grande incógnita, né? Mas para o torcedor vascaíno, nesse momento, que eu posso falar a maior possibilidade é que na quarta ele esteja em campo contra a equipe do Flamengo diante do que está acontecendo. Na quinta-feira, na partida contra a equipe do Maricá, em São Januário, né, havia um clima muito grande até de despedida pelo Ryan. O Ryan, para quem não sabe, recebeu uma proposta do Bournemouth, clube inglês, uma proposta no valor de 28 milhões de euros fixo, mais 7 milhões de euros em bônus, em metas. A proposta agradou ao Ryan, por conta principalmente da questão salarial e do projeto que foi apresentado ao pelo Bournemouth ao jogador, né? Um contrato de 5 anos. Para quem não sabe, o Bournemouth é um clube chamado Clube Trampolim, né, da Premier League, um clube que tem esse projeto de comprar jogadores de uma liga menor, fazendo um investimento inferior e logo em seguida vender para outros clubes. Foi prometido ao Ryan principalmente minutagem, que é algo muito importante nessa chegada ao futebol europeu. Então, Ryan gostou do projeto, Ryan se viu convencido a aceitar o projeto, só que o valor que foi oferecido ao Vasco, o Vasco entendeu como baixo. 27 milhões de euros fixos é um valor próximo aí à casa de 182 milhões de reais. Valor baixo diante daquilo que o Vasco espera pelo Ryan. A informação que eu tenho é que o Vasco quer fazer negócio por um valor aí de 50 milhões de euros pelo Ryan, somando fixo mais bônus. Ou seja, inicialmente o Vasco recusa a proposta do clube inglês. Algumas semanas atrás o Vasco chegou até a se reunir com o dirigente do Bayern de Munique. Além do Bayern, vários outros clubes também vêm demonstrando interesse no Ryan. Então o Vasco entende que pode receber uma proposta aí nova, com valores maiores a qualquer momento pelo CRIA. O Bournemouth está correndo pela contratação, tá importante falar. Perdeu um jogador recentemente para o Manchester City e o Ryan viria para ser essa peça de reposição. A informação é que o clube inglês está dando ao Vasco aí mais 2 a 3 dias para aceitar a proposta. Caso não aceite, o Bournemouth vai aí ao mercado em busca de um outro jogador para repor a perda que teve nessa janela de transferência. Então, hoje, nessa segunda-feira, o que eu digo é a maior possibilidade de uma permanência do Ryan no Vasco nessa proposta que recebeu pelo Bournemouth. Caso chegue outra,
aí sim o Vasco vai discutir, vai entender valores, mas ao torcedor vai ser difícil segurar aí o Ryan. Jogador que está muito visado pelo mercado europeu. Ryan está jogando muita bola, ele estreia no Campeonato Carioca marcando 2 gols, colocando o jogo embaixo do braço. Inclusive ontem, o próprio Diniz fala em entrevista coletiva, se o Ryan estivesse aqui no jogo, a gente ia ganhar. Ele desequilibra. É um fator desequilibrante hoje, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um atleta, ao meu ver, tá? Tem total capacidade até de lutar por uma vaga na seleção brasileira nessa Copa do Mundo do meio do ano. Então, um jogador valorizado, é difícil segurar, mas nesse momento, com a proposta do clube inglês, a expectativa é que, de fato, o Ryan fique aí no Vasco da Gama. É isso. Para encerrar o assunto Vasco Ryan, tem alguma atualização? Dentro do que o Moretti falou, é aguardar a contraproposta, o que os ingleses vão... O que eles farão depois dessa negativa do Vasco, se aumenta essa grana, né? Flavinho, eu acho que ninguém está né? errado na história, de verdade. O Ryan entendeu que é um bom projeto para ele, aceitou. O Vasco da Gama entendeu que a proposta foi valor baixo para a equipe, não aceitou e procura aumentar o valor para poder receber mais. E o Fernando Diniz, ele também não está errado. Muita gente está criticando o Fernando Diniz, dizendo assim, o Diniz está dizendo que não é o melhor momento para ele ir, porque ele é treinador do Vasco, então é óbvio que ele quer que o jogador fique. Beleza, ele quer que o jogador fique, mas a gente já viu que o Fernando Diniz é um cara extremamente humano. Se a proposta, no entendimento do Diniz, fosse muito boa, ele mesmo ia falar, o discurso dele seria diferente. A gente sabia que seria difícil segurar o Ryan, a gente sabe que o Ryan é nível futebol europeu, então é difícil continuar com o Ryan no futebol brasileiro. Então, acho que, de fato, o Diniz pensa isso. Não é um discurso demagogo na frente das câmeras e pensando apenas nele. O Diniz é um cara extremamente humano que pensa muito no lado pessoal dos atletas também. Então, assim, gente, não tem errado e certo na história. Cada um entende o que é melhor para si. E o Diniz, ele também entende que é o melhor para o Ryan ficar aqui no futebol brasileiro. Eu, particularmente, se eu fosse o Ryan, eu iria logo para a Europa. Porque eu acho que quanto mais cedo ele for, mais rápido será a adaptação. Mas, óbvio, depende também do Vasco da Gama, e eu entendo também o lado do Vasco da Gama em fazer jogo duro para vender o Ryan. Para mim, a dúvida não é se o Ryan será vendido, é quando será vendido. Vai sair, ou agora ou no meio do ano. Ele vai sair, isso é fato. É agora ou no meio do ano. Lembra quando o Diniz era treinador do André, volante, no Fluminense? Na época, ele recebeu a proposta do Liverpool, né? Foi. E aí o Diniz entendeu que não seria o melhor para ele. Aí depois ele acabou ficando, foi campeão da Libertadores e hoje ele está jogando no Wolverhampton. E muita gente fala assim, tá vendo se ele tivesse ido para o Liverpool? Mas é muito fácil você falar depois do que acontece. Não dá para ser engenheiro de obra pronta. Aí é fácil, aí é mole. E tá aí, você comprou nesse momento as palavras do Venê, do Flávio Vinick e também do Lucas Moretti, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que ontem empatou por 0-0 com a equipe do Nova Iguaçu. O jogo foi realizado em São Januário, o time ali misto não, reserva na verdade, né? De titular mesmo, tem ali talvez o Puma, que às vezes joga ali na esquerda e tudo mais, e também o Andrés Gomes, que no segundo tempo entrou. Então o time totalmente reserva ali, Léo Jardim também como titular e tal, mas o Vasco não foi tão bem assim. Talvez o saldo, pensando que eram jogadores que poderiam dar algum resultado, né? Como é o caso do Saldívia, alguns ali gostaram, alguns não. Então teve ali muito debate em relação a esse time do Vasco que enfrentou a equipe do Nova Iguaçu. Teve o JP também que rendeu muito, então é um ponto positivo. O Mutano, né, que é o João Vitor, que entrou ali do lado esquerdo, ele faz a ponta direita e também a lateral direita. E ele acabou que jogou ali como um ala, como um lateral esquerdo. Então foi muito bem também o garoto João Vitor. Agora o Vasco enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Carioca, quarta-feira. Jogo importante, clássico dos milhões. O Flamengo deve vir ali com alguns titulares, né, ou alguns jogadores que são do profissional. Andrew, no caso, que é o goleiro. Também tem ali o Vitão. O Michael também pode ganhar uma oportunidade. O Pedro. Então, alguns jogadores ali do Flamengo têm a possibilidade de ser titular. Mas a maioria, jogadores de base. Então, é um Flamengo ali mesclado para enfrentar o Vasco da Gama. Você confirma a vitória, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Se você é torcedor do Flamengo, quero saber também a sua opinião relacionada a esse clássico. Acho que é um jogo bom para o Vasco, um jogo bom para o Flamengo. Como que você enxerga toda essa situação? Brenner, tudo muito encaminhado, muito próximo de fechar. Em relação a Ryan, segue esse impasse. Enquanto o Bournemouth não aumentar essa proposta,
o jogador continuará no Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!